Olá, gente. Tudo bem com vocês? Feliz em revê-los de certa forma e abraços saudosos em todos. Espero revê-los em breve, ok? Eu preparei para vocês uma aula sobre o iluminismo, que é o conteúdo que segue depois da Revolução Industrial, ok? Então, eu quero começar com vocês com uma análise de uma imagem. Essa imagem é a Praça dos Três Poderes em Brasília. Alguém aqui conhece ou sabe o que a imagem representa? Bom, os três poderes, gente, ele está relacionado com o iluminismo. Eles vão passar a existir dessa forma após o iluminismo. E a gente vai entender o porquê disso acontecer. Tudo bem? Só relembrando com vocês quais seriam esses três poderes. Seria o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo é aquele que ficam os administradores dos interesses públicos. O legislativo é responsável por aprovar, elaborar ou rejeitar as leis. E o judiciário, que é aquele que faz com que as leis sejam cumpridas. Então, nessa Praça dos Três Poderes que eu mostrei para vocês, vão se encontrar a sede desses três poderes no Brasil, na esfera federal, tudo bem? Além dessa divisão dos três poderes, que até então o poder era absoluto, único na mão do rei, a gente vai ver outra mudança que o iluminismo trouxe, que seria tornar o Estado brasileiro ou os demais estados do mundo, né, os países, laicos. E a gente vai ver por que isso acontece. Tudo bem? Vamos para o próximo. As origens do iluminismo. O iluminismo, ele vai ser um movimento que ele vai surgir no século XVII e vai ser específico da Europa. Depois que da Europa, ele vai passar a participar das independências na América e no restante do mundo, tudo bem? O país que mais representou, que mais teve o iluminismo com força, vai ser a França. A gente tem a Inglaterra também, mas a França vai ser muito forte, ok? Então, o iluminismo, que significa um movimento intelectual, ou seja, um conjunto de ideias. E os iluministas serão os filósofos que vão desenvolver essas ideias. Vocês vão perceber que o iluminismo ele casa muito com as nossas aulas de filosofia, porque até o ano passado a gente relacionava a filosofia à religião. E nesse ano a gente vai ver essa mudança, ok? Então vamos ver o que muda na sociedade para que o iluminismo ele possa acontecer. Então a primeira condição é a ascensão econômica da burguesia. Então, como a gente viu lá na Revolução Inglesa, a burguesia ela vai cansar de ser explorada, ou seja, ela mantinha o Estado, o país, através da cobrança de impostos, mas aí ela não participava do governo. Por que é tão interessante para a burguesia participar do governo? Porque quem governa a economia. E a burguesia não queria mais que os reis governassem a economia. Ela queria ocupar esse lugar. Bom, aí nós vamos lá para o outro lado aí do slide. Está um pouquinho apagado aí, deu uma desconfigurada, mas está escrito aí crise do antigo regime. O antigo regime era como os iluministas chamavam o governo dos reis absolutistas. Então essa falta de participação política, nesse momento, vai gerar uma insatisfação e vai fazer com que os reis absolutistas percam o seu poder. Então isso é a crise do antigo regime. Tudo bem? Junto com o antigo regime, a gente vê outras coisas além dos reis absolutistas. Porque a base desse poder absolutista estava na religião.
como a gente viu no ano passado, a religião ela tinha uma aliança com esses reis. Porque a religião fazia com que as pessoas acreditassem que a origem do poder do rei era divino e, portanto, não devia ser contestado. Então, nesse momento, essa visão religiosa ela vai ser criticada, ok? Aí a gente pode relacionar essa revolução científica. Conforme um homem vai desenvolvendo a ciência, ele vai rejeitar as explicações que vinham da religião e vai querer explicações cada vez mais científicas. Fora isso, a gente vai ver a mudança na própria economia. Porque quando o rei ele precisa ser absolutista, ter o poder fortalecido, ele precisa arrecadar dinheiro para manter o Estado, manter o seu exército, manter os seus administradores. Então ele tinha uma preocupação exagerada com a economia. Então somente ele controlava e a burguesia ficava de fora. A burguesia só pagava os impostos. Então vai ser criticado nesse antigo regime também as práticas mercantilistas. Ok? Próximo slide. Já expliquei um pouquinho para vocês sobre a religião, tá? Não acredito que está claro. Caso haja alguma dúvida, depois vocês entram em contato comigo, tudo bem? À medida do possível, respondendo para vocês. Ok? Mas basicamente, eles não aceitavam mais a visão de que a igreja tinha que explicar as coisas. Eles vão querer que a razão substitua a fé. Como a gente tem visto em filosofia, é o momento da filosofia racionalista. Tudo bem? Olha aí, ó. Vamos ler? O iluminismo rompeu com a maneira como as pessoas pensavam. Seus pensadores valorizavam a ciência e a racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos sobre a natureza e a vida em sociedade. Agora vamos entender a origem do termo iluminismo. Iluminismo ele vem da palavra luz. E luz, na filosofia, significa razão. Então, o iluminismo vem para iluminar um momento. Bom, iluminar, mas o que seria iluminar? As trevas, que seriam a ignorância. Os iluministas consideravam o momento que eles tinham vivido lá na Idade Média, do feudalismo, em que as pessoas não podiam ter uma visão diferente da igreja, como trevas, porque não havia essa liberdade de pensamento. Então o iluminismo viria para quebrar isso, iluminar essas trevas da ignorância. Então, ó, iluminar significa combater as trevas da ignorância e as superstições que dominavam a sociedade da época. Ok? Os filósofos, através da razão, eles achavam que eles poderiam explicar melhor, entender melhor a realidade em que eles viviam. Ok? Então vamos lá, vocês já conhecem esse filósofo aqui, esse é o Descartes, e olha só o que ele diz, acredito que vai parecer muito familiar para vocês. Nunca devemos admitir senão aquilo que a razão nos mostra como evidente. Olha só, em causa algum podemos aceitar o que nos é imposto pela nossa imaginação ou pelos nossos sentidos. Então, quando a gente estava vendo lá em filosofia, a gente viu a visão empirista, baseada nos sentidos, e a visão racionalista, baseada na razão. Lembrando que Descartes ele não descarta o conhecimento vindo dos sentidos, mas ele fala que a gente não deve viver só pelos sentidos, mas a gente deve usar um método científico para descobrir se aquilo que a gente vê pelos sentidos é realmente verdade. Tá. Como é que circulavam essas ideias iluministas? Como é comum a gente ver nas nossas aulas, a gente não vê muito povo participando. E esse é o momento que o povo não vai participar tanto. Porque o iluminismo, gente, vamos imaginar, essas teorias, essa filosofia, os livros que falavam sobre o iluminismo, eles não vão ser, a grande maioria da população não vai ter acesso. Porque nesse momento a escola ela não é obrigatória. Então isso leva a população a ser uma população
analfabeta. Então, quem que vai ler os autores iluministas? Vai ser a nobreza, a burguesia e inclusive alguns reis vão estar estudando o iluminismo. Para poder explicar para vocês, eu falo que todo o conteúdo ele é dividido em 3 partes: a parte da economia, a parte da política e a parte das mentalidades. Então, mentalidade é o que as pessoas estão pensando naquele momento. Então, nos salões de festas que a burguesia frequentava, nos círculos sociais que eles estavam presentes, ali que eram divulgadas as ideias iluministas. Então a gente pode dizer que as pessoas liam os livros, que depois a gente vai ver, e essas pessoas comentavam dessas ideias, que a gente vai ver mais para frente especificamente, tá bom? Ó. Além das descobertas, só lendo o segundo parágrafo, tá? No campo da ciência, falava sobre arte, política, economia, questões sociais. Nesse momento, a gente já vai ter a imprensa, depois a gente vai ver... Vocês já viram, né, a questão do Renascimento, que vem aí forte com a imprensa. Então, com a ajuda da imprensa, as ideias iluministas foram divulgadas em jornais, revistas e livros. E um importante veículo para divulgar o pensamento iluminista sobre a história política, economia, arte e sociedade, foi a criação da enciclopédia. Então a gente vê aí o que seria uma enciclopédia. Pergunto para vocês, né? Hoje, se vocês querem obter conhecimento, vocês vão aonde? A gente tem uma série de plataformas para estar buscando conhecimento hoje em dia, desde o YouTube até o Wikipédia, outros sites de informação, a internet de maneira geral. Mas naquele momento não se havia um lugar onde as pessoas pudessem buscar as informações. Então vai ser nesse momento que vão surgir as enciclopédias. Então façam esse exercício de perguntar para o pai de vocês se eles já fizeram a pesquisa em alguma enciclopédia. Ok? A enciclopédia, gente, ela é como se fosse a internet da época. Então todas as áreas do conhecimento que haviam sido estudadas pelos teóricos daquele momento, eles reuniam tudo aquilo que eles descobriram num livro. Aliás, às vezes as enciclopédias elas tinham vários volumes, 20 volumes, 10 volumes, 15, 18 e acredito que até mais que isso. Porque a ideia da enciclopédia era reunir todo o conhecimento que havia naquele momento nessa coleção de livros. Então, quando não existia a internet, a gente pesquisava nessas enciclopédias. Como elas eram muito caras, a gente tinha que ir até as bibliotecas para fazer pesquisa. Somente pessoas que tinham muito dinheiro, isso eu estou falando de cerca de 15 anos atrás, né? 20 anos atrás, quem tinha dinheiro comprava essas enciclopédias. Elas usavam até como decoração nas bibliotecas, né? Hoje ninguém mais tem biblioteca em casa por causa da internet, né? Então a gente até pouco tempo atrás usava essas enciclopédias. Quem foram os grandes organizadores foi o Denis Diderot e o Jean d'Alembert. Então, essa primeira enciclopédia que foi criada, ela reunia cerca de 140 autores. Alguns a gente vai estudar, tá? Em filosofia e agora em história. Só que a obra ela foi condenada pela igreja, porque a igreja temia que as pessoas pensassem diferente da forma que ela ensinava. Ok? Tá. Então aí nós temos o Diderot e o d'Alembert. Tá? Aí fica essas perguntas agora para vocês. Ó. Qual que é a importância da enciclopédia para os homens naquele momento? De que forma a gente adquire os conhecimentos nos dias de hoje? Se tornou mais fácil? É mais fácil do que era na época das enciclopédias? A terceira questão que eu debato muito com vocês: o acesso à informação e ao conhecimento é muito importante para o aperfeiçoamento da democracia. No nosso país, todas as pessoas têm acesso ao conhecimento e à informação?
E na sua opinião, o que poderia ser feito para aumentar o acesso a essa informação no Brasil? Bom, vamos para as principais ideias do iluminismo. Então, como eu expliquei para vocês, eram nos salões de festas onde se reunia a burguesia, a nobreza, em que se discutiam, se debatiam as ideias iluministas. Então aí eu trouxe para vocês uma pintura da época. Como vocês podem observar, ninguém ali parece ser pobre, né? Ou das classes mais baixas. Quais eram as ideias que eram debatidas? Então vamos lá. A igualdade jurídica, ou seja, todas as pessoas tinham que ser consideradas iguais perante a lei. Lembrando que nobres, eles tinham mais privilégios do que as demais pessoas da sociedade. A questão da tolerância religiosa e filosófica, ou seja, as pessoas poderiam escolher a religião e ser livres para expor as suas ideias. A liberdade pessoal e social. O direito à propriedade privada, que era algo que interessava muito a burguesia, que era quem tinha bens, que pudessem ser comprados e vendidos. A defesa do contrato como mediador das relações sociais, isso a gente não precisa aprofundar, não quero que vocês aprofundem nisso. Isso aqui é importante, que é a maior participação política da sociedade. Gente, em governos absolutistas o povo não participava, a burguesia não participava, então ela vai lutar para mudar isso, como a gente viu lá na Revolução Inglesa, ok? E também um governo representativo, que é como nós temos hoje, que a gente poder eleger aquelas pessoas que nos representam, tudo bem? Lembrando que o rei, ele permanecia no poder até ele morrer, e quando ele morria, vinha um herdeiro ou alguém da própria família, o próximo na linha de sucessão, ok? Tá, o que o iluminismo combatia? O absolutismo monárquico, ou seja, o rei ter poder absoluto, a intervenção do Estado na economia, que eu comentei um pouco com vocês, combatia a tese do direito divino dos reis, que era o poder dos reis era de origem divina, ou seja, Deus escolheu eles para governar, e eles também achavam que a igreja ela não poderia participar da vida pública das pessoas, e nem que as coisas que ela pregava fossem aceitas como verdades que as pessoas não poderiam contestar. Bom, essa parte dos pensadores iluministas eu vou deixar para a segunda parte da aula.